Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre ética deontológica, aula 4. O itinerário formativo é Filosofia e Sociedade Moderna, segundos e terceiros anos, as séries do ensino médio. Então vamos pensar as éticas. Dentro dela, ética deontológica. O objetivo da aula é analisar pequenos trechos de textos filosóficos característicos da ética deontológica, avaliar a possibilidade de resolução de problemas contemporâneos, mobilizando conceitos da ética deontológica. A habilidade a ser trabalhada é o ensino médio, itinerário formativo de Ciências Humanas e Sociais 01. A mesma da aula anterior, que é investigar e analisar situações e problemas envolvendo temas e processos de natureza histórico, social, econômico, filosófico, político, cultural, em âmbito local, regional, nacional, global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. Os conteúdos, a ética e o dever. Recursos didáticos, a mídia audiovisual, internet. E a duração são 45 minutos. O ponto de partida, uma pergunta. O que você considera serem os seus deveres como estudante? Quais são as suas obrigações e responsabilidades? Você deve estar pensando em direitos e deveres, em cidadania, né? Nós somos cidadãos de uma cidade, da urbe, porque de um lugar que foi urbanizado, né? Então ele diz: situe esses deveres em relação às partes interessadas em sua conduta ética, ou seja, identifique seus deveres consigo mesmo, com os educadores e as educadoras, com as famílias e com a sociedade. Construindo o conceito ética e deontologia. Deontologia é o estudo sistêmico dos deveres frequentemente vinculados a uma classe específica. Por exemplo, quais são os deveres dos profissionais, como no caso da deontologia médica, jurídica? Então, quais são os estudos, né, sistêmicos que devem ser cumpridos por um médico, por um jurista? Okay? Foi o Giacoya Júnior que fez essa pergunta, que fez escrever Ser Certo em 2006, na página 57 do seu livro, que a referência, o nome deve estar lá nas referências. Para avaliar eticamente as ações humanas, a deontologia não considera os resultados nelas visados ou sua conformidade a certa finalidade. Teleologia. Na perspectiva deontológica, o fundamental para julgar uma ação como boa ou má, correta ou incorreta, é o respeito a determinadas regras de ação, consideradas obrigatórias, ou seja, a adequação da ação ou conduta ao cumprimento de deveres. Então, como é que eu devo condicionar a minha ação, a minha conduta, aquilo que eu devo cumprir todos os dias como deveres? Em casa, na escola, no trabalho, no estágio, na igreja, no salão, na academia. Olha lá, construindo ainda o conceito, filosofia moral e ética aplicada. Para além das investigações estritamente filosóficas, há todo um conjunto de reflexões éticas, deontológicas, realizadas com vistas às obrigações próprias a atividades específicas. É o caso dos códigos de ética profissional, cujos princípios e regras das respectivas carreiras determinam as responsabilidades dos profissionais, de acordo com os direitos e deveres estabelecidos pela legislação. Lembra que todo médico faz o juramento quando termina a faculdade, para cumprimento de determinados silêncios, regras, né? Ele não pode abrir aquilo que o paciente conta para ele, algo particular. Existem alguns valores que são como doutrinas, eles precisam ser cumpridos rigorosamente, né? Então, além das reflexões filosóficas, a gente precisa pensar naquilo que é ético, dentro da deontologia, seria o cumprimento, né? O cumprimento, as obrigações que são próprias de alguma área específica. Então, como é que a gente pode pensar isso? Códigos deontológicos e conselhos de ética.
No Brasil, diversas atividades profissionais e funções públicas são orientadas por códigos deontológicos ou códigos de ética profissional. Entre outros exemplos, podemos destacar a engenharia, a contabilidade, o direito, a psicologia, a odontologia, a enfermática, a medicina. Além dessas profissões, algumas funções públicas também têm seus códigos deontológicos, estabelecidos por conselhos de ética, com destaque para a atividade parlamentar. Tome nota. O que é conselho de ética, né? É um colegiado responsável pela elaboração e atualização dos códigos de ética. É um conjunto de pessoas, né, que senta para discutir ética, né, inclusive para fiscalizá-la, né, nas suas respectivas áreas, seja na contabilidade, no direito, na psicologia, na odontologia, na enfermagem, na medicina, a investigação de anúncios de má conduta e orientação ética dos profissionais. Então, é meio que uma auditoria que é feita sobre as profissões. Código de Ética Médica. O Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina é um documento imprescindível para a regulação do exercício dessa profissão no Brasil. Trata-se de um instrumento indispensável para a proteção da dignidade e da saúde de pacientes e de toda a sociedade. A atual saúde de pacientes e de toda a sociedade. A atual edição do Código de Ética Médica entrou em vigor em 2019. Periodicamente, o Conselho Federal de Medicina revisa e atualiza suas normas éticas para garantir que estejam alinhadas aos avanços na área da medicina e às expectativas da sociedade. Veja, CFM é Conselho Federal de Medicina e aqui está, esse foi o último em 2019. Eu lembrei também das convenções cartográficas, por exemplo, na disciplina de geografia, os geógrafos, na verdade, especificamente os cartógrafos, né, que contribuem com a geografia, eles se encontram em convenções para estabelecer regras, inclusive, muitas das vezes, a serem utilizadas nas simbologias adotadas dentro das legendas dos mapas. Então, alguns símbolos são universais, né? Então, uma cruz é representar cemitério em um lugar e religião em outra, não. Usa-se cruz para igreja em todos os lugares, para cemitério vai usar uma outra representação, um portão, ok? Como, por exemplo, a Cruz Vermelha, o que é utilizado como símbolo para ser representado, que é uma organização responsável, né, por socorro a vítimas de catástrofes naturais, ambientais, né, humanas. O Código de Ética Médica. Vamos continuar falando dele. O Código de Ética Médica estabelece os princípios fundamentais para o exercício da medicina, compreendidos como direitos e deveres dos médicos no Brasil. Essas normas orientam a conduta dos profissionais da área em relação aos pacientes, aos demais profissionais de saúde, bem como à sociedade em geral. Os médicos que desrespeitarem os deveres éticos de sua profissão estão sujeitos a punições que podem variar de acordo com a gravidade da infração cometida. As punições vão desde advertências e multas até a suspensão do exercício da medicina e, em último caso, a cassação da licença profissional. O Código de Ética Médica cumpre, portanto, um papel crucial na prática da medicina, obrigando médicas e médicos a uma conduta eticamente responsável, de modo a assegurar a confiança da sociedade na atuação desses profissionais. Então, publicidade médica e ética profissional. Uma das estratégias publicitárias proibidas por ferir a dignidade dos pacientes ficou conhecida como antes e depois. A estratégia consiste em expor o resultado esperado de tratamentos estéticos utilizados em imagens dos pacientes, a fim de orientar os profissionais da medicina para a criação de peças de publicidade éticas, ou seja, em respeito às normas do Código de Ética Médica. O Conselho Federal de Medicina publicou o Manual de Publicidade Médica, que o documento contém diretrizes para a elaboração de peças publicitárias, as quais devem estar de acordo com as normas do capítulo 13 do Código de Ética Médica. Ser sempre mais. Publicidade médica e ética profissional. Como compatibilizar a publicidade médica com os deveres da ética profissional? O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul publicou uma nota em agosto de 2023 informando ter recebido 133 denúncias relacionadas à publicidade médica apenas no primeiro semestre de 2023. Trata-se de um aumento significativo em relação aos 94 denúncias do ano anterior inteiro. Segundo a nota, os casos mais comuns são de autopromoção, publicação de fotos de antes e depois, de procedimentos adotados dentro da clínica médica, a mercantilização do ato médico, a divulgação de valores, descontos, formas de pagamento, de consultas nas redes sociais.
A nota dos Kramers traz ainda uma declaração do coordenador da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, Dr. Geraldo Jobs. As publicações devem ter caráter informativo e educativo e não promocional. É preciso manter uma postura ética, tendo como objetivo a divulgação de conteúdo cientificamente comprovado, válido, pertinente e de interesse público. Então, ele adota aqui, o que ele faz é alertar a como é que devem ser adotados os comportamentos com relação ao tratamento com o paciente, a publicidade feita com o paciente, a exposição feita entre aquilo que se utiliza no tratamento e o médico e o paciente, enfim. Leia o artigo a seguir, do Manual de Publicidade Médica, e responda: como compatibilizar a publicidade médica com os deveres da ética profissional? Artigo 10. Ao conceder entrevistas a qualquer veículo ou canal de comunicação, bem como na publicação de artigos e informações ao público leigo, ou seja, que não conhece ou desconhece a medicina, o médico deve se portar como representante da medicina, devendo abster-se de condutas que visem angariar clientela ou pleitear exclusivamente os métodos diagnósticos e terapêuticos. É uma resolução, né? Aí, dentro desse documento médico, né? A lei está aí, 2.336 de 23, que significa aqui, é Manual de Publicidade Médica, né? Conselho Federal de Medicina, que é Conselho Federal de Medicina, ok? E a lei. Ele diz: pesquisa em redes sociais, plataformas de vídeo, o exemplo da interação. Desculpe. Pesquisa em redes sociais, plataformas de vídeo, o exemplo da interação de um profissional médico atuando na comunicação de informações de saúde com o público leigo. Avalie se o exemplo pesquisado por você está de acordo com a regulação apresentada no artigo 10 do Manual de Publicidade Médica apontado acima. Justifique sua resposta. Então, a resposta virá logo a seguir, né? Ele pede para que você faça uma pesquisa e que encontre um vídeo com informações de saúde com o público que desconhece sobre a saúde. E verifique se está de acordo com o que foi apresentado no artigo 10 do Conselho Federal de Medicina. Depois você justifica a resposta. Olha lá, publicidade médica e ética profissional. A gente aí pode pensar, gente, o conceito de publicidade médica e depois pensar o que é ética e depois ainda pensar o que é ética profissional, ok? Por que a publicidade médica levanta preocupações éticas? Assinale a alternativa incorreta. O que está errado entre essas quatro afirmações? Porque privatiza os serviços médicos? Porque faz uso da imagem de paciente por razões comerciais? Porque pode criar expectativas irrealistas nos pacientes? Porque pode induzir tratamentos desnecessários? Eu chutaria a última que eu li aqui, porque pode induzir a tratamentos desnecessários. Okay? Ou porque privatiza os serviços médicos? Então, vamos ver a resposta correta aí. Porque privatiza os serviços médicos, ok? Resposta correta. Então, ficamos assim. O que nós aprendemos hoje? Distinguimos a perspectiva deontológica da ética. Então, a perspectiva deontológica seria o meu comprometimento com os valores morais estabelecidos dentro da minha profissão. A ética, e depois você pensar as éticas teleológicas, é pensar uma ética, qual seria a minha ética dentro da medicina, a ética dentro da profissão do professor? O que é ético dentro da profissão do motorista de ônibus? O que é ética na profissão na psicologia, ou ainda na contabilidade, ou ainda na engenharia? Então, você deve distinguir, lembrando que ética seriam princípios ou valores morais construídos, ou regras de conduta construídos por um determinado grupo social que deve ser praticado, inclusive reproduzido. Inclusive nós aprendemos com os valores éticos morais gregos, romanos, europeus. Foi eles que embasaram e fundamentaram o nosso comportamento de conduta, de regras e moral, né? Pelos filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, ok? Então, se fundamenta muito das regras de comportamento humano, né?
inclusive, ele fundamenta também o cristianismo, né? Boa parte do cristianismo. Então, 2, diferenciamos a filosofia moral das éticas, aplicadas a campos de ação específicos, como é o caso dos códigos deontológicos profissionais. Nós especificamos e objetivamos a pensar os códigos deontológicos dentro das profissões e usamos a medicina para entender e compreender o que seria um valor e o que seria ético e moral e o que não seria dentro da medicina. 3. Nós analisamos o caso do Código de Ética Médica e abordamos a sua aplicação ao caso específico da publicidade médica. Então, nós fizemos um estudo de caso também. Né? Nós abordamos a aplicação ao caso específico da publicidade médica. Olha, na contemporaneidade, há grande demanda social por padrões éticos e de conduta no desenvolvimento das mais variadas atividades, incluindo aquelas de pequenos empreendedores. Nesse sentido, o Sebrae oferece um passo a passo para ensinar novos empresários a elaborar um código de conduta próprio às suas atividades. Então, a Sebrae pode ajudar os profissionais a construir toda uma documentação, todo um código de conduta específico à atividade a ser desenvolvida ao aquele segmento profissional, ok? Ele coloca que aprenda a elaborar um código de conduta para a sua empresa. Posso usar isso, a gente pode estudar, inclusive podia criar um código de ética na sala, inclusive, que é uma sala que precisa, de repente, né, pensar isso e criar esse código por conta de desrespeito, de violência, de excesso de bagunça, de brincadeira, ok? Então é isso aí, as referências da aula, e a gente vai ficando por aqui. Tá bom? Tchau! Até mais! Até a próxima!